O tema do painel agora é a evolução do trading através das gerações. Isso aqui é muito legal, hein? E nós vamos receber, com muitos aplausos, peço por favor, para vocês, os participantes, grandes nomes, começando com o escritor Ivan Santana. Alô, Ivan! Chegando aqui o escritor Ivan Santana para falar da evolução do trading através das gerações. Vai ser muito legal, hein? Não percam. Vai ser muito interessante. Agradecer aqui a presença do Ivan. Muito bem-vindo, Ivan. Bem-vindo, obrigado pela presença. E agora, o fundador da Interfloat e idealizador do projeto dos mini contratos no Brasil, Roberto Lombardi. Tudo bem? Bem-vindo. Tudo bom? Por favor, fique à vontade. Convido também influenciador e trader André Antunes. Bem-vindo, André. Tudo bem? Por favor, fique à vontade. E agora ele que será o moderador, né? Que vocês conhecem tão bem, participando ativamente aqui de todas as atividades do BTG Pactual, ele que é head de análise. Eu tenho o prazer de chamar Lucas Costa, o Coxinha. Grande Coxinha, por favor. A evolução do trading através das gerações. O painel começa agora, fiquem à vontade. Coxinha, é com você. Bom, obrigado, pessoal. Vocês estão me ouvindo, né? Beleza. Bom, vamos começar um painel que eu particularmente estava aguardando já há muito tempo. Primeiramente, queria agradecer demais a presença de todos vocês, Antunes, Lombardi, Ivan. É uma honra a gente poder ter aqui com vocês. E eu não sei se vocês sabem, mas aqui a gente tem 4 gerações de mercado no palco. Ivan começando ali em 1958, temos o Lombardi no final da década de 80, 87, mas foi operar só depois de 89, e o Antunes começando ali por volta de 2006, 2007, 2008. Eu particularmente comecei mais tarde, bem mais tarde, 2016 ali mais ou menos. Então é um prazer ter essas 4 gerações aqui. E bom, eu queria começar esse painel pedindo para vocês contarem, igual a gente faz no nosso podcast, como que o mercado entrou na vida de vocês e como era o mercado naquela época. A partir daí, a gente vai ter uma conversa muito legal sobre tudo que mudou, tudo que não mudou e como que as coisas podem ser a partir daí para frente. Ivan, se você puder começar, por favor. Bom, é um prazer estar aqui, um prazer falar com vocês. Antes de mais nada, uma satisfação. Quem me viu subir a escada aqui deve ter achado que eu operei na tulipomania no século XVIII, mas não. Eu comecei no final dos anos 1950, na era JK, e operei no mercado até 1996, quando eu larguei o mercado para ser escritor, e a maioria dos meus livros é ambientada no mercado financeiro. Boa, né? E um dos seus principais livros, que eu acho que todo mundo conhece, Mercadores da Noite, que marcou toda uma geração de mercado também. E como que era o mercado naquela época? Como era o mercado naquela época? Olha, quando eu comecei o mercado tem algumas coisas que não mudam nunca. Ele é formado de ganância e medo. Isso não muda. Pode ser no século XIX, início do século XX, pode ser nos esfuziantes anos 20 americanos, quando teve o crash de 29. O mercado não muda muito. Os instrumentos do mercado é que vão mudando ao longo do tempo. Quando eu comecei a operar no mercado,
a Bolsa de Valores no Brasil era apenas a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, era como se fosse uma mesa de pôquer. Era aqueles caras ali que ficavam atrás dos corretores, comprando ações da Belgo Mineira, da Brahma, do Banco do Brasil e tal, ali, era pequeno. O mercado de renda fixa era muito restrito a comprar notas promissórias da companhia siderúrgica Mannesmann, a gente comprava com desagem, negociava apólice do Tesouro do Estado de Minas Gerais, e era esse o mercado. Estava começando a aparecer fundo de investimento, começou o primeiro fundo de investimento no Brasil. Era um mercado, para ter uma ideia, quando eu comecei a trabalhar no mercado, 80% das pessoas no Brasil não tinham nem conta bancária, que dirá poupança e operar no mercado. E por falar em poupança, já existia caderneta de poupança, que era da Caixa Econômica Federal e rendia 6% ao ano. Tinha uma cadernetazinha, você ia lá, dava dinheiro, eles anotavam na caderneta, por isso que veio o nome caderneta de poupança. Esse era o mercado no qual eu comecei. E o principal mercado naquela época, final dos anos 50, era o mercado de câmbio. Esse já era muito ativo. O mercado era livre, o câmbio era livre, a gente comprava dos exportadores e vendia dólar para os importadores. Foi nesse mercado que eu comecei. Muito interessante. E você, Lombardi? Acho que... Vê se tem... Alô? Não, agora sim. Bom, primeiro agradecer o convite. Olha, assim é meu sonho de consumo, uma Copa BTG de trader, né? A gente que de fato vivenciou, né, toda a trajetória e toda a história de trading, especialmente depois do surgimento da B3, está num evento como esse aqui, é um negócio espetacular. Então queria cumprimentar o BTG pela iniciativa e agradecer pelos meus companheiros aqui de painel, né? O Ivan, que acho que dispensa comentários, e o André, que vai falar, lógico, da trajetória dele, que foi meu executivo na Interfloat, né? Era nosso executivo de infraestrutura e se tornou um dos maiores traders da história da corretora. Então, estou super à vontade aqui e agradeço mais uma vez o convite de vocês para participar. E como eu comentei, eu comprei um título de operador especial na recém-fundada BMF, né? Naquela época era Bolsa Mercantil e de Futuros, foi o primeiro leilão, eu comprei em 1987, e eu já vinha acompanhando o mercado, e o mercado naquela época, hoje a gente usa o termo derivativos, né? Naquela época usava-se o termo commodities, e eu achava um negócio espetacular, a possibilidade de você vender um ativo sem ter, e você poder comprar algo sem ter dinheiro para pagar. Eu achei um negócio fantástico, falei, isso aqui vai estourar. E aí comecei a me aprofundar, fiz todos os cursos de iniciação que a BMF ofereceu, já era na Praça Antônio Prados, fiz todos os cursos que foram possíveis, e aí acompanhei esse primeiro leilão, participei. É verdade que eu paguei um preço um pouco acima do que eu esperava, eu precisei ficar no meu emprego, então com o salário do meu emprego, acabei alugando o título de operador especial, então com o salário e com o aluguel eu consegui pagar. E até se você me permite comentar, eu já vi você falando que na verdade o preço ele era você se preparou, só que na hora que você foi comprar o preço era diferente, né? Na verdade foi a minha... Eu já estava achando o mercado maravilhoso, que era comprar sem ter dinheiro. Então isso eu já fiz na minha largada, né? Eu comprei o título muito acima do que todas as previsões de preço para aquele primeiro leilão. Então eu tive que no dia seguinte ir na bolsa, pedir para parcelarem o título, e aí me comprometi, né? Assim que eu conseguisse pagar, eu iria para o pregão. E aí começou toda a minha trajetória, né? Comecei em janeiro de 89, eu fiquei durante vários anos no pregão. Nesse meio tempo, em 92, eu comprei um título de corretora, inicialmente só BMF. Em 92 eu fundei a Interfloat,
E eu acho que a diferença da minha história é muito com o escopo e objetivo que a Interfloat trabalhou todos esses anos. Nós éramos 100% focados no investidor pessoa física, no trader, e em especial naquele profissional de mercado. Então nós provínhamos toda a infraestrutura, os limites, o local físico, para que todos pudessem frequentar e operar. E a gente naquela época tinha um modelo de corretagem muito flexível. Sentava comigo e falava, pô, Lombardi, eu estou querendo deixar aqui o emprego de operador de pregão, de corretora, estou querendo começar a operar um pouquinho para mim, você me dá uma oportunidade no pregão ou na mesa? Eu dava oportunidade, a gente sentava e fazia negócio. Então tinha corretagem fixa, eu cobrava corretagem de participação, pagava variável, a gente tinha um modelo para trazer todo mundo que desejasse começar a operar para si. A Interfloat realmente criou condições para que muita gente começasse a sua carreira de trader no mercado. E eu acho que como legado da corretora, né, fica toda essa trajetória, a criação das salas de negociação, o foco no heavy user, no trader, e muito o projeto de mini contratos, que era uma preocupação muito grande nossa, que era dar acesso a quem quisesse começar, que tivesse condições mais favoráveis de começar num mercado, que naquela época os contratos padrões eram muito grandes. Então quem começava, se errasse, estava praticamente fora do mercado. Então acho que esse legado dos mini contratos, especialmente para quem está começando e consegue dosar melhor, né, esse risco de ganho de perda, eu acho que esse é um legado importante que nós deixamos aí como contribuição. Isso que você falou é muito legal, e até um papo que a gente teve ali antes do painel, eu particularmente, eu venho de um mundo que se não fosse os mini contratos, eu não teria começado no mercado. Foi uma forma de começar o mercado, de chegar mais próximo do mercado, para depois conhecer outros produtos, conhecer o mercado como um todo e até sair lá de Minas para poder vir para São Paulo, entrar no banco e trabalhar no mercado como um todo. Então acho que hoje é o que o Gilson falou aqui, os mini contratos eles também acabam sendo uma porta de entrada para quem quer conhecer o mercado, ter os seus primeiros, seu primeiro contato ali com o mercado. Então até falei com ele antes, né, da gente do painel, mas eu falar de novo, agradeço pela criação, porque senão muita coisa aqui que a gente está fazendo talvez não existiria. E você, Antunes, conta pra gente. Boa. Primeiramente, agradecer a toda a estrutura do BTG, trazendo aí de volta os eventos presenciais. Para mim é uma honra estar com meus dois principais mentores aqui, Roberto, mentor mais direto, o Ivan Santana, com uma história muito engraçada da resenha dele, Bull and Bear, um mentor indireto. Comecei no mercado, na verdade, em 2007, sendo gerente de tecnologia da Interfloat, uma corretora totalmente diferente do que eu conhecia de mercado, né? Eu não tinha nunca trabalhado no mercado financeiro. Para mim, mercado era ver no Jornal Nacional, dólar subindo, dólar caindo, e corretora era banco. E na Interfloat eu vi algo diferente, que eram as pessoas dentro da corretora, operando para si, operando o próprio dinheiro, e o mais louco, operando pouco tempo. Uhum. Né? Os caras ficavam meia hora, uma hora na corretora e iam embora. A corretora, 4 horas da tarde, quem estava na corretora, quem estava perdendo. Então ali foi meu início como gerente de tecnologia. Fiquei 1 ano e meio na corretora, fizemos grandes projetos juntos, né? O primeiro DMA do mercado foi na Interfloat. A gente tinha um projeto que era o clique mais rápido do mercado. Naquela época não tinha HFT. Os HFTs eram os nossos operadores da Interfloat, né? O clique mais rápido no payroll era um operador da Interfloat. Crise de 2008, outubro de 2008, algumas mudanças corporativas na corretora. O Lombardi viu uma estrela ali, né? Eu falo que a grande oportunidade que ele me deu, e eu faço isso como legado de dar para as pessoas, que foi, acho que eu participei da primeira mesa proprietária do Brasil, né? Que todo mundo começou, ali os scalpers começaram na Interfloat. O Lombardi me ofereceu a oportunidade de sair do lado de gerente de tecnologia, ir para o lado do cliente e operar. Comecei operando pequeno, um contrato do mini índice, e ali foi realmente todo o meu começo. Faço isso há mais de 17 anos, seguindo muito do legado que o Lombardi construiu, e num mercado que estava numa transição, né? Que era um mercado eletrônico com o mercado viva voz. Então a gente tinha tanto o mercado viva voz acontecendo, quanto o mercado eletrônico. Então eu peguei bem essa transição, fiz todos os cursos, seguindo muito o caminho, espelhando o Lombardi, né? Todos os cursos de bolsa, operador de pregão,
operador eletrônico, operador GTS, Bovespa, agente autônomo é 400 e pouco, para realmente conseguir dar uma solução para o trader que estava operando. E após isso, em outubro de 2008, olho da crise, né? Vai começar nesse mercado mesmo? Eu falei, vou. E aí eu perguntei uma dica para o Lombardi, né? O que eu faço? Ele falou, quem opera mini índice, opera qualquer coisa. E eu falei, tá, mas fala mais, né? Esperando ele falar, segue o Bradesco, opera 10 horas da manhã. Ele falou, Tunes, duas coisas. Aprende o jogo e aprende a perder. Se você conseguir seguir isso aí, foi exatamente seguindo essas frases, é quase um enigma, que eu consegui, graças a Deus, há mais de 17 anos, aí, ser consistente no mercado, ter uma empresa que mais formou traders no Brasil, sócio da Nelógica, construímos aí, né? Formou os mini contratos, a gente trouxe a plataforma que hoje mais opera mini contratos, estamos aqui parceiro de vocês e acelerando e agradecendo de estar a oportunidade do BTG e estar com duas pessoas que eu admiro muito e fazem parte da minha trajetória. Não, e muito interessante, porque foi o que eu falei, a gente tem aqui 4 gerações, né? O Ivan pegou ali o mercado no início da década de 60, final da década de 50, Lombardi já final de 80, início de 90, e assim, eu acho que a pergunta que mais vem à mente de quem está no mercado é o que vocês acham que mudou mais? O mercado ou o trader nesse período, Ivan? Olha, eu acho que o trader, o espírito do trader, o modo de pensar do trader não mudou nada. Eu acho que o mesmo trader que operou lá na Bolsa de Valores de Nova York nos anos 20, é o mesmo trader que opera hoje. Ele opera dentro daqueles sentimentos de ganância, medo, aquela vontade tremenda de ficar rico, aquele pavor de perder tudo. Então o trader não mudou. O que mudou, e mudou brutalmente, foram os instrumentos de mercado. Vou dar só um exemplo. Eu comecei lá nos anos 50, como eu já falei, mas eu operei muito tempo como operador da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Naquela época, o mercado era um jogo roubado. Quem ganhava dinheiro mesmo eram os operadores ali no pregão. Tanto que fracassou. Um dos maiores bull markets do Brasil foi o bull market que aconteceu entre 1968 e julho de 1971. Ele acabou porque, naquela época, não tinham grandes fundos, nem fundos de pensão grandes. Era a pessoa física que investia no mercado. E grande parte dos brasileiros que tinham condições de investir perderam tudo. Então aquilo foi um golpe mortal no mercado. Porque a gente estava ali, o mercado era todo combinado. Por isso que eu disse que os instrumentos mudaram. Quem entra hoje no seu laptop, no seu celular, vê qual é a cotação de Vale do Rio Doce, vê o preço de compra, vê o preço de venda e vende ali na hora, para mim isso é um milagre. Porque a pessoa, para comprar ações da Vale do Rio Doce lá em 1971, Vale hoje em dia, não é mais Vale do Rio Doce, para comprar Vale em 1971, ela tinha que dar ordem para uma corretora, que dava ordem para a mesa de operações, que passava para o guichê da bolsa, que passava para o operador no pregão. Ele via a ordem, executava a ordem. Se a ordem fosse muito bem executada, ele ficava com a ordem para ele. E isso não era só na Bolsa do Rio. Eu testemunhei isso na Bolsa de Chicago e na Bolsa de Nova York, mais na Bolsa de Chicago. Eu me lembro que uma vez eu dei uma ordem, assim, de venda de compra de um call. Qual a opção de compra? Todo mundo sabe. Eu comprei um call de açúcar por 50 centavos e o açúcar subiu durante o dia inteiro e o meu call caiu de 50 para 25. Quer dizer, o cara roubou de mim na hora de comprar. Então o mercado melhorou muito. O mercado deu acesso a todo mundo. Você entra no mercado e compra. Se sua ordem e o preço estiverem na frente de um grande banco, você compra na frente. Então acho que essa foi a grande mudança para melhor do mercado. O mercado se democratizou. E você, Lombardi, o que você acha? Mudou mais o mercado ou o trader? Eu acho que o mercado mudou mais, sem dúvida nenhuma. As características do trader, elas permanecem, né? E eu concordo muito quando o Ivan faz essa avaliação de ganância e medo. Eu acho que tem 2 pontos que eu sempre coloco quando eu sou convidado para falar um pouco sobre trading.
A primeira é o que de fato importa para mim, e deixando um pouco de lado os mercados, até porque os mercados abrem todo dia, eles sobem, eles descem. Depois do momento que você faz uma operação, você não tem a menor condição de afirmar que o mercado vá a seu favor ou vá contra, né? Naquele momento que você executa uma operação, você não tem certeza, você tem uma percepção, se você está comprando, que provavelmente o mercado, ou você deseja que o mercado suba. E se você está vendendo, você acredita ou deseja que o mercado vai cair. Mas você não tem absolutamente certeza de nada. Então eu acho que assim, o que importa para o trader continua sendo, e isso não mudou, é como ele se comporta quando ele está ganhando e como ele se comporta quando ele está perdendo. Então eu diria que isso não mudou. Assim, esse continua sendo o grande desafio para o trader, essa equação entre o ganho e a perda. O segundo ponto é justamente dois sentimentos na nossa vida cotidiana que eles são muito positivos, que são justamente a esperança e o medo, né? A gente tem esperança de dias melhores, que as coisas caminhem de uma maneira mais positiva, e tem medo para não fazer nenhuma bobagem, você ser mais cauteloso. No nosso mercado de trade, esses dois sentimentos são extremamente negativos, que é justamente nessa linha que a gente está comentando aqui. É a esperança de você estar certo quando está errado, e o medo de estar errado quando você está certo. E aí o que acontece? Naquela equação de ganho e perda, você ganha pequeno e quando você perde, você alavanca demais o prejuízo. Não tem conta matemática que faça com que o trader permaneça se ele tem esse tipo de atitude. Então eu acho que as características do trader podem ter evoluído um pouco ao longo dos anos, mas de certa forma essas características elas se preservam desde a época do Ivan, da minha, do André, da sua. Eu acho que elas permanecem como características fundamentais do trader. E é exatamente o que o Ivan comentou, assim, a mudança estrutural de equidade de acesso é a grande mudança relevante que nós tivemos nos últimos anos. Então, esse ambiente de pregão, que você imagina, nós tínhamos uma vantagem, quem estava no pregão tinha uma vantagem competitiva incomparável. Você estava ali, você percebia o movimento quando ele começava, uma corretora tomava uma ordem de um lado, você tomava do outro, porque o operador de pregão não conseguia executar todas as ordens na roda. Então sempre sobrava uma compra, sempre sobrava uma venda, você conseguia manejar a sua posição pela sua posição no pregão. Você tinha uma vantagem competitiva muito grande. E ao contrário, um trader que tinha que passar a ordem pela mesa, tinha que passar a ordem para o operador de pregão, o operador de pregão passar para o operador da mesa, passar para o operador de pregão, o operador de pregão executar, retornar a ordem. Era um tempo infinito num mercado volátil. E o que o Ivan comentou, normalmente o cliente só executava a ordem, especialmente a preço limitado, se o mercado fosse contra, senão ele não executava. Então acho que a equidade hoje das plataformas, a transparência, como o Ivan comentou, não adianta se o JP Morgan colocar uma ordem atrás de você no mesmo preço, se alguém bater, vai bater em você primeiro, você vai levar essa ordem. Então eu diria que a equidade conseguida e de evolução ao longo dos últimos anos é a grande mudança que a gente tem do ponto de vista de perspectiva de sobrevivência para o trader, e em especial aquele que está começando. Oi, e você, Antunes, eu sei que você é um cara que já está muito ligado nos algoritmos, nesse mundo dos high frequency, eu sei que você é um grande estudioso disso, né? Inclusive você sempre recomenda que as pessoas leiam todas as normas da Bolsa, o manual de operações da Bolsa, que isso é extremamente importante e é uma coisa que está ali, está disponível gratuito, às vezes muita gente esquece. Você já mais inserido nesse mundo dos algoritmos, você sente que mudou mais o mercado ou o trader? Cara, na verdade, respondendo o mercado ou trader, eu acho que o trader não mudou nada. Eu tenho muito quadro no escritório, quem já viu nossos vídeos, eu tenho um quadro lá que é um panfleto de 1928, que era um marketing das corretoras em Nova York, buscando clientes de scalper. Chama The Scalper, né? E a tradução é o scalper, como operam, aonde operam.
como operam grãos, como operam juros, como operam mercados de ações. Então, naquela época, já tinha o scalper. O que mudou, na minha visão, até respondendo dos HFTs, foi a forma de interagir com o mercado. Então, era um pregão com poucas pessoas, muito caro, porque a população brasileira não tinha tanto dinheiro na época do Ivan Santana. Na época do Lombardi, quem tinha vantagem competitiva era quem estava lá dentro do pregão, tanto o operador, principalmente o operador especial, que tinha o crachá azul, que era o scalper. E no mercado eletrônico, quem tem a vantagem é quem tem o conhecimento certo, quem está com a ferramenta certa na mão, quem sabe realmente seguir ali o fluxo de ordens. E eu peguei uma coisa muito boa do Lombardi, que é essa forma de interagir com o mercado. A gente sempre teve uma briga, né? Qual que é a melhor técnica, fluxo, análise técnica, moeda para cima. Depois que você compra e você entrou no mercado, a técnica vai embora. É o que o Lombardi falou, você não consegue prever, adivinhar se o mercado vai subir ou vai cair. O que você consegue controlar é a sua emoção e o seu gerenciamento de risco. E para mim nos robôs acontece a mesma coisa, porque você desenvolve o robô com a sua técnica, só que quem liga e desliga o robô, quem configura com quantos contratos você vai operar é você, o stop é você. Então as condições psicológicas do trader, medo e ganância, como o Ivan comentou, permanecem da mesma maneira. Por trás de um robô tem o dinheiro de um ser humano. Por trás de um dinheiro do ser humano tem as emoções do ser humano. Tem um livro muito bom que eu recomendo, Ivan Santana, é Coração de Trader. Então o coração do trader não mudou. O que vem mudando é a tecnologia. Eu lembro de uma frase de um diretor alemão da Siemens, que ele falou uma coisa para mim, que isso mudou meu jogo, até quando eu fui para a Interfloat. A tecnologia passa, o negócio não. Emprestar dinheiro é emprestar dinheiro desde sempre. Comprar e vender é a mesma coisa. Nos mercados da Roma, de sal, até hoje a gente comprar um mini dólar é a mesma coisa. Se você conseguir comprar barato naquele momento e vender mais caro, você vai ganhar dinheiro. Então o trader continua o mesmo. O que a gente tem, e pega números da Bolsa, eu estava ontem com o Clóvis, desde 2019, a Bolsa coloca a estatística trimestral de quantos traders ganham ou perdem. Desde 2019, os traders mais ganham dinheiro no dia e no mês. O grande problema é que os traders não sabem perder. Então, quando ele ganha pequeno, quando ele perde muito. Então, a forma de operar, as técnicas continuam iguais, o fundamento é o mesmo, comprar barato e vender caro. O que mudou foi a forma de interagir, o mercado ficou mais rápido, dificultando para algumas pessoas, mas eu acho que o que mais facilitou é o mercado ser democrático. Hoje, um menino na favela com uma boa internet, um celular, uma conta na corretora e R$100, e o JP Morgan, como a gente comentou, sentado no prédio mais caro lá em Nova York, em Wall Street, eles vão competir pelo mesmo preço no dólar aqui no Brasil, porque a gente opera na B3, que é um mercado centralizado, onde a gente tem equidade de preço, a gente tem transparência, a gente tem segurança, está todo mundo operando o mesmo ativo. O que vai mudar é o gerenciamento de risco, o comportamento dele. Então, para mim, não mudou nada do trader, o trader é o mesmo. Mesma coisa, né? Eu sou militar, o coração militar, a mente militar, mudou não, mudou a forma de interagir na guerra. Antes era com a faquinha, com fuzil, agora é com drone, mas continua a mesma coisa. O cara tem medo de ir para o fronte de guerra. Então, para mim, o mercado continua, o que mudou foi a forma de interagir, mesmo com automação, mesmo com HFT, a conta por trás, o bolso, né, como o Salute comentou, o Flora comentou, né, o principal órgão do ser humano, que é o bolso, é de alguém, não é do robô, né? Exatamente. Você citou o livro do Ivan. Eu vou citar outro livro do Ivan para justamente a gente entender os comportamentos, que é o livro da crise de 1929, que eu já falei com o Ivan, acho que é um dos melhores livros sobre esse período e um dos livros que você consegue entender como que as pessoas daquela época pensavam, como que elas viam o mercado e como que tudo aconteceu. E aí eu pergunto justamente para vocês, que eu acho que é uma pergunta que deve aparecer muito. Como manter a longevidade no mercado? Né? Todos vocês estão no mercado até hoje. Tudo bem que às vezes um perfil diferente, né? Um perfil mais agressivo no início, um perfil um pouco mais conservador depois. O Ivan, eu acho que é um exemplo disso. Tem várias histórias de épocas mais agressivas, épocas mais conservadoras, mas todos vocês estão no mercado até hoje. Assim, como que a gente consegue manter longevidade dentro do mercado? Como é que é? Como que a gente consegue se manter por muito tempo no mercado, ter longevidade? Olha, eu me mantenho no mercado desde final dos anos 50, né? E é evidente, se eu conseguir ficar esse tempo todo no mercado, eu fui me atualizando ao longo dos tempos. Quer dizer,
Quando eu comecei não existia análise técnica, eu aprendi análise técnica. O Márcio Noronha, né? Para fazer uma operação de short, ficar vendido a descoberto, era dificílimo, você tinha que pedir emprestado ações, vender ações, ficar desenhando informalmente, não tinha instrumentos de vender índice futuro, vender ações futuro. A Bolsa de Nova York não influenciava em nada o mercado brasileiro, só começou a influenciar deve ter influenciado lá em 1929, mas através do mercado de café primeiro, que espalhou para os demais mercados. Mas a Bolsa de Nova York só começou a influenciar os mercados brasileiros a partir do crash de 19 de outubro de 1987. Aí houve aquele tombo e no dia seguinte houve um tombo grande aqui na Bovespa. Então, é claro que para poder viver durante todos esses tempos, eu fui me adaptando ao mercado. E não foi difícil não, porque as coisas não acontecem abruptamente. As coisas vão acontecendo. Primeiro, em 1965, eu me mudei para os Estados Unidos e fiquei 3 anos lá estudando na Universidade de Nova York e estagiando em empresas americanas. Encontrei maravilhas, como, por exemplo, o fax. Fax que nem mais se tem hoje em dia, eu achava aquilo uma maravilha das maravilhas. O cara assinava um documento lá em Los Angeles, eu recebia em Nova York. Então eu comecei a participar de trading desks de várias corretoras americanas, nos estágios que eu fazia. Então eu fui vendo o mercado. Quando eu voltei para o Brasil, no início de 1968, eu descobri algumas coisas muito interessantes. Aqui não existia juros compostos. 3% ao mês era 36% ao ano. Então eu comecei a calcular juros compostos. Me acharam um gênio. Eu tinha aprendido, um país com a inflação que o Brasil já tinha, de 3% ao mês, não tinha juros compostos. Eram juros simples. Então eu comecei a aplicar juros compostos. Eu fui o primeiro operador no Brasil a alavancar, comprar mais do que tinha, dormir devendo, comprar 2 vezes mais obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional do que eu podia, certo de que no dia seguinte eu ia conseguir dinheiro. Foi o início do Open Market, foi o início da alavancagem, da Resolução 366, que limitava a alavancagem das instituições. Então, cada um desses passos que eu atravessei era uma magia. Hoje em dia, qualquer pessoa alavanca. Você faz um curso aí de mercado, depois de 3 meses já está comprando mini índice, ou vendendo mini índice. Você está alavancando. Então, vender a descoberto, juros compostos, foram coisas que eu fui aprendendo. Mais tarde, a sofisticação da análise técnica, análise gráfica. Eu me lembro que eu tinha um analista lá em Chicago que me dizia, ele era, obviamente, como analista técnico, ele era um profundo grafista, né? Ele dizia o seguinte, olha, se o mercado acha que batendo nesse nível o mercado despenca, quando bater nesse nível o mercado vai despencar. Se você fosse a única pessoa que fizesse análise técnica, ela não valeria nada, nada. Mas a análise técnica só vale na medida que as pessoas acreditam que se a bolsa bater naquele nível ali, ela vai atingir um suporte que vai levar ela para cima. Ao mesmo tempo, se a bolsa bater nesse nível aqui, ela vai bater numa resistência que vai levar ela para baixo. Se ela não romper a resistência, ela romper a resistência, ela romper a resistência, aí é mercado de alta. É um breakaway through, é um breakaway gap para cima. Então essas coisas a gente vai aprendendo no momento. O segredo é você aprender e esquecer as coisas que você usava no passado. Aí você vai aprendendo e vai utilizando. Então hoje em dia, por exemplo, eu estava sentado ali, esperando começar o nosso evento, e fiz um negocinho na Bolsa de São Paulo, na B3. Eu fiz com o meu celular. Eu vendi uma ação, comprei outra no meu celular. Quem é que podia imaginar que eu, com 18 anos de idade, operando câmbio numa mesa em Belo Horizonte,
com telefone de magneto que tinha que girar para falar com o outro lado. Podia imaginar que um dia, falando em São Paulo, eu esperando a minha vez de falar, pudesse entrar com um telefone celular. É um telefone que vai existir no futuro, onde cada pessoa vai ter o seu e vai andar com ele dia e noite e tal. Aí você vai, opera na Bolsa de Valores e fica tranquilo. Aquilo que você fez, vê a confirmação, está feito, está inexoravelmente feito. Então foram essas coisas que eu aprendi a me adaptar e peço às pessoas que têm hoje 20 e poucos anos de idade, que aprendam que o mercado vai evoluir, vai evoluir, vai evoluir, mas o espírito vai continuar o mesmo, é ganância e medo. Boa. Exatamente, Antunes, e aí eu te faço a mesma pergunta, né? Qual que é o segredo da longevidade? Você é um cara que opera até hoje, opera pesado, já ouvi várias histórias suas em relação a isso, né? Eu sei que você tem seus ajudantes ali ao longo do dia, e assim, como que é o segredo para você continuar operando tanto tempo, e no seu caso você opera pesado até hoje, né? Então assim, como que você foi conseguindo perdurar a cada ciclo, a cada fase de mercado? A gente estava conversando ali, você falou, olha, num dia ali que o dólar deu uma arrancada, talvez foi um pouco mais difícil, o dólar mais travado é mais fácil. Como que você consegue manter essa longevidade dia após dia, pregão após pregão? Eu acho que para longevidade tem uma palavra-chave que é disciplina, né? A nossa profissão, ela não é fácil, muito pelo contrário. Eu diria que é dificílimo, ao longo dos anos, você conseguir manter um padrão de ganhar mais que perder. Sim. Então, tem que realmente ter um ritual, ter disciplina, estar dedicado, fazer aquilo que você se propõe a fazer. Então, eu, por exemplo, vou falar um pouquinho de mim. Eu gosto de operar a abertura todos os dias. Por que eu gosto da abertura? Porque é um momento de volatilidade, onde os preços pegam o overnight, os eventos, o mercado abre, né, com volume, com volatilidade. Então eu gosto de operar todo dia as aberturas. Gosto de pegar o horário dos indicadores, normalmente 9h30, muda para 10h30 por conta do horário de verão nos Estados Unidos. Então eu acho que esse é um momento também interessante do ponto de vista de volatilidade. É importante você ter um limite de posição e se conhecer, porque de fato cada um tem as suas características pessoais. Então você precisa estar feito ao risco. Nós estamos falando de operações de trading, de risco. Você pode ganhar bem, pode perder muito. Então você precisa ter um perfil também afeito a correr riscos. E essa disciplina de entender que você precisa estar dedicado, você não pode mudar a estratégia ao longo do dia. Por exemplo, hoje eu vou operar os indicadores até 9h30, vou pegar a abertura de Bovespa, vou operar até 10h30. 10h30, estou indo bem, resolvo continuar operando e tenho um compromisso às 11 horas. É certeza que eu vou devolver tudo que eu ganhei até as 10h30, provavelmente vou ter que ligar, cancelar o compromisso às 11, porque eu me enrolei, porque eu estava me propondo a fazer alguma coisa e eu não cumpri. Outra coisa que eu acho que é importante para o trader também é o sentimento de humildade, que ele vem muito dessa condição de quando a gente entra numa operação, de fato ninguém tem certeza de qual é o próximo movimento. Então ter a humildade de reconhecer que você errou, ter a humildade de entender que às vezes o teu raciocínio para entrada em determinada operação pode não se verificar adequado e você vai ter que, vamos dizer, tomar uma decisão rápida, estopar, zerar o prejuízo. Então você tem que ter humildade. Isso às vezes acontece, né, comigo até hoje. Às vezes você está operando, né, está ali num dia bom, acerta uma operação, acerta duas, acerta três, começa a fazer um financeiro bacana, aí você se permite pensar, nossa, puta, eu sou o cara. Você pensou isso, você não acerta mais um day trade o resto do dia. Você batar, fala, putz, olha, sou o cara, esquece, é só prejuízo. Então tem muito essa questão emocional, de disciplina, de se conhecer, de entrar em operações que o tamanho da operação
te dê agilidade, flexibilidade para você poder estopar. Uma operação muito grande, você começa a olhar o financeiro começa a crescer, aí você não estopa. Por quê? Porque o financeiro já está muito grande. Então, conhecer o teu tamanho, operar dentro dos seus limites, ter a dedicação, 100% de foco. Uma coisa que eu vi muito ao longo da minha trajetória na corretora, porque muita gente começou comigo, e eu vi muita gente continuando, ganhando dinheiro, e muita gente parando no meio do caminho. E tinha um marco que para mim assim era definitivo. Era o dia que o trader ele perdia o equilíbrio e perdia muito mais do que ele podia perder. Essa condição era praticamente insanável na trajetória do trader. Por quê? Porque no dia seguinte ele não vem mais operar a tendência de mercado, não vem mais observar se ele deve comprar, se ele deve vender. No dia seguinte ele está operando o prejuízo do dia anterior. Aí ele deixou de ser trader, ele passa a ser um buscador daquele prejuízo. Então, a grande recomendação que eu sempre dei, numa das poucas verdades que eu acho que a gente foi construindo ao longo da vida, é tomar muito cuidado com preço médio, com grandes prejuízos, por limite, errou, cai fora. O mercado tem a todo momento, a todo segundo, você estopa uma operação, você entra em outra. Agora você faz médio, começa a perder, você vai passar o dia administrando aquele prejuízo, administrando aquela posição perdedora. Todo o mar de oportunidades você não vai estar olhando, você não está mais olhando o mercado, você está administrando a sua posição, e acaba o dia, muito provavelmente vai ser um dia que você não vai mais esquecer, e a partir daí você é outro trader. Você não é mais um trader confiante, você não é mais um trader livre para operar o dia seguinte, você é escravo daquele prejuízo grande que você teve naquele pregão anterior, e isso normalmente é o começo da derrocada de um trader. Então acho que assim, observar no dia a dia o tamanho e a sua capacidade de lidar com o prejuízo é fundamental para a perenidade. E você falou isso, é muito curioso, porque a gente teve aqui a final da Copa BTG Trader, né? Então, o primeiro colocado levou R$1 milhão, o segundo levou 50 mil, o terceiro levou 30 mil, o quinto colocado levou 7.500. E aí, depois que a gente fez aqui, contando uma coisa de bastidores para vocês, depois que eles participaram, eles foram ali para uma área reservada, para cima, para tomar uma água, um café, dar uma descansada. E aí eu sentei e estava conversando com eles. E aí eu cheguei para eles e falei assim, poxa, vocês gostaram da experiência, todos muito felizes, acharam muito legal de participar num campeonato como esse, uma experiência diferente, né? E todos eles ganharam alguma premiação. E aí eu brinquei com eles, eu falei assim, poxa, posso dar uma sugestão? Posso dar uma dica? Fico umas 2 semanas sem operar agora. E eles se espantaram, falaram assim, mas por que você está falando para eu ficar sem operar e tal? Poxa, eu acabei de ser finalista de um campeonato. E eu falei justamente por causa disso. Todos eles são muito simpáticos, muito humildes, mas o ser humano ele tem o nosso ego próprio, né? Então você participa de uma final como essa, você conseguiu ficar entre os 5 primeiros de mais de 13 mil pessoas, na segunda-feira você vai sentar na sua mesa achando que você é o rei do mundo, né? Achando que você é o cara. Exatamente. Então eu brinquei com eles, eu falei, olha, parabéns, muito legal, mas se eu fosse vocês, eu ficaria pelo menos 1, 2 semanas sem operar, para deixar passar essa adrenalina, que obviamente são campeões, são merecedores, mas a gente sabe como que às vezes a nossa cabeça pode burlar a gente nesse sentido, né, Antunes? Basicamente, o que eu mais fiz na minha vida, como trader e como, né, educador de trade, foi resumir a história de grandes profissionais, né? Então, a minha longevidade no mercado, analisando a longevidade do Lombardi, onde eu tive mais contato, de todos os operadores da Interfloat, eu sempre brinco com os alunos, né? Para mim, são 2 grandes pilares, né? O primeiro, que aí você faz as analogias e ninguém esquece, né? Sandalinha da humildade. Cara, você tem que se respeitar o seu dinheiro, você tem que respeitar o mercado, você tem que ter disciplina, você tem que saber que o mercado é muito maior que você nunca vai ser o cara, que você nunca vai conhecer tudo, que você não vai adivinhar o mercado, que você não vai resolver o problema do mercado.
Então, para mim, sempre barra nessa questão da humildade. As pessoas não são humildes nem para querer aprender sobre mercado, né? Ah, eu já sou um bom empresário, eu já sou um bom médico, eu controlo as coisas da minha vida. Então, as pessoas não têm nem a humildade de querer dedicar um tempo ao mercado. Então, quando você coloca o chapeuzinho da humildade, você já vai para um nível de aceitação do mercado. E, do outro ponto, eu falo que é sempre o chapeuzinho do aprendiz. O mercado, eu não acho que é dom, não é sorte, não é fórmula mágica. O mercado, para mim, é desenvolvimento de habilidade. E eu acho que o mercado é muito parecido com artes marciais. E na arte marcial, né, você pega jiu-jitsu, judô, é muito entregue isso para os adolescentes, né? Você tem que ter humildade, você tem que respeitar ali o seu mestre, você tem que saber galgar os seus ganhos, as suas faixas, você tem que saber o risco de cada faixa, você não pode, na faixa branca, querer enfrentar um faixa preta, que você vai tomar porrada. Então, quando o aluno, o iniciante no trade, ele vem com essas duas características, ele aceita isso, independente se ele tem 10 mil reais na conta, 1.000 reais ou 1 milhão, ou igual eu já tive alunos bilionários. Ele tem que desenvolver. E eu comparo muito com a arte marcial, e teve uma cena muito legal do CEO do Facebook, Zuckerberg, fazendo o jiu-jitsu brasileiro. Ele começou na faixa branca, mesmo sendo bilionário, porque não se compra esse mérito. Então, se o cara tem humildade, respeita o mercado, respeita o tamanho, ele é um eterno aprendiz. O que o Ivan falou, a flexibilidade de você se adaptar às tecnologias, é você vestir o chapeuzinho do aprendiz e falar, eu preciso aprender algo novo. Ele aprendeu a mexer no celular com 85 anos de idade. Ele podia falar, não, vou ligar na mesa, vou continuar a Lombard, é a mesma coisa. Quantos traders a gente viu que não quiseram se adaptar ao mercado eletrônico e foram esmagados no mercado eletrônico? Porque ele trouxe a força do mercado viva voz, que ganhava 1 milhão no dia, 100 mil no dia, veio para o mercado silencioso. Os robôs, a Interfloat, pegava os caras vivos, porque o cara não entendia o que estava acontecendo, ele sentia, é um cara que virou surdo. Aí, quando os caras que colocaram o chapeuzinho de aprendiz, falaram, não, eu preciso dar 3, 4 passos para trás, aí vem a humildade, vou aprender de novo, vou usar as lições aprendidas para minha evolução ser mais rápido. Então, eu me mantenho vivo por causa disso, e o que eu acho mais importante é o que o Lombardi sempre falou, que é aprender a perder. O cara que não sabe perder não vai sobreviver no mercado. Basta um dia de fúria, um dia de só hoje vai dar certo, que o cara entrega tudo. Então, eu tive uma grande escola, né, que os caras me perguntam, pô, você começou na Interfloat, como foi? Eu podia operar um lote e perder 100 reais. Perdi 100 reais, estava de castigo. O Nelsinho falava, quer lá, vai bater na sala do Lombardi lá, ver se ele te libera. Aí ficava lá estudando, vendo o que eu fiz de errado. O mercado é o melhor professor. O mercado é gabarito, você comprou, o mercado caiu, era para você vender, não tem discussão. E aí foi isso, começar devagarzinho e construindo maturidade e construindo financeiro e aceitando que é um dia após o outro, é gladiador, cara, entrar na arena todo dia, sobreviver, fazer dinheiro, mas para mim é o melhor ambiente do mercado, é a melhor profissão do mundo, para pessoas que querem fazer isso. Eu não acho o mercado difícil, eu também não acho o mercado fácil, eu acho que o mercado é para pessoas que realmente querem. Eu trago isso do quartel, a querência, é realmente querer dar certo. E tá aí, o mercado, o Ivan comprou agora, eu posso comprar, o Lombardi pode comprar. O que vai determinar, e o que determinou aqui no campeonato ganhador foi a qualidade dele, principalmente gerenciar risco e gerenciar as emoções. Então isso se mantém igual. Sandalinha da humildade, chapeuzinho do aprendiz, controlar o risco, não tem como dar errado, é só questão de tempo. Exatamente, vocês já viveram vários momentos no mercado, momentos bons, momentos ruins, e aí eu queria que vocês contassem qual que foi, talvez, ali, os melhores e os piores trades que vocês já fizeram. Eu sei que o Ivan tem um trade da soja muito famoso, se quiser contar para o pessoal, e o que você aprendeu com esse trade? Pode falar, pode falar. Esse trade da soja foi o melhor trade que eu já fiz na minha vida. Aconteceu em 1988. Mas vou começar do princípio. Em 1987, eu tinha certeza de que a Bolsa de Nova York ia levar um tombo. Certeza absoluta. Só que eu comprei puts, opções de venda, do índice S&P 500, na Bolsa de Nova York. Comprei puts com vencimento em setembro. E comprei um lote grande.
todo o meu capital e mais o capital de vários clientes meus. Todo não, mas boa parte do capital. E aconteceu que o mercado não teve a queda que eu queria e os puts viraram pó. Aí tinha o vencimento de dezembro, que era o vencimento seguinte. Só que os puts para dezembro, por causa do valor do tempo, estavam muito caros. Então eu esperei o mercado passar uns dias para os puts caírem de preço e comprar. E nesse momento houve o crash. E eu não ganhei nenhum centavo no crash de 87. Eu quis parar de largar o mercado. Falei, não dá, eu não tenho capacidade para operar mercado. Eu sabia que ia cair, eu apostei que ia cair e não refiz a minha aposta. Vou desistir. Mas acabei não desistindo, era a única coisa que eu sabia fazer. E vida que segue. Veio o ano seguinte, 1988, e o presidente da Vale, na época a companhia Vale do Rio Doce, Wilson Nélio Brumer, me contratou para fazer uma operação em Londres de compra de gold loans. Gold loans são empréstimos para mineradoras baseados na produção futura de ouro. Eu fui para lá, eu estava representando a Vale, uma empresa grande. Aí os banqueiros disseram que a operação era interessante, mas que não iam fazer por causa do risco Brasil. Então, eu saí de mãos abanando, mas como eu tinha ido a Londres, eu comprei uma passagem triangular e passei por Chicago antes de voltar para o Brasil. Lá em Chicago, conversando com um analista de soja, ele me mostrou um mapa meteorológico no qual ele acreditava firmemente que o fenômeno Laninha, de esfriamento das águas do Pacífico, El Niño é o esquentamento, a Laninha é o esfriamento, ia acontecer naquele ano, e que nos anos anteriores em que tinha acontecido naquela intensidade, havia seca no meio oeste. Eu acreditei nele, voltei para o Brasil e apliquei o que podia e o que não podia no mercado de soja. Mercado futuro de soja, soja novembro. Comprei soja novembro futuro. A alta foi tão grande que eu não precisei botar margem. O ajuste positivo daquele dia foi maior do que as margens. Então, na verdade, essa operação gerou infinito por cento, já que eu não botei nenhum centavo. E a partir daí, todo dia era limite de alta, limite de alta, limite de alta, limite de alta. Eu comprei para mim e comprei também para os meus clientes. A pressão de venda era tão grande que eu fui embora do Rio para Brasília, me hospedei no Hotel Nacional em Brasília e fugi do mundo. E aí esperei um momento que eu não achei assim tecnicamente nem fundamentalmente, eu achei que já tinha ganho o suficiente. Aí vendi um terço, esperei mais umas 2 semanas, vendi o segundo terço, esperei mais umas anos, vendi o terceiro terço. Eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, fora os presentes que eu ganhei. Ganhei um carro de presente, ganhei uma viagem a qualquer lugar do mundo que eu quisesse. Eu acabei indo para Jericoacoara, no Ceará. Então foi a melhor operação que eu fiz na minha vida. Foi um pouco de sorte. Se eu não tivesse ido em Chicago, se eu não tivesse conversado com esse analista de soja, se ele não tivesse me dado essa dica, se eu não tivesse acreditado firmemente nele, e se eu não tivesse investido todas as minhas posições, eu não teria ganho esse dinheiro. Foi a melhor operação da minha vida. Mas você fez 2 perguntas. Qual foi a melhor e qual foi a pior? A pior foi uma venda futuro de café, que eu fiz na Bolsinha, antiga Bolsa de Mercadorias de São Paulo. Eu me lembro uma frase estúpida que eu disse esse dia. Para dizer que eu não fiz nada, vende 10 contratos de café. E vendi café futuro. Naquele dia o café fechou colado no limite de alta e eu vendido. Eu passei o mês de novembro, Natal, Réveillon, janeiro, fevereiro, o Carnaval, vendido em café sem poder sair, porque o mercado já fechava no limite de alta. Lá para março, eu consegui comprar por fora, pagando um por fora, os contratos que eu estava vendido, recomprar. Foi a pior operação da minha vida. Eu perdi realmente uns 90% do meu patrimônio.
Só ficou a casa que eu morava. Depois eu recuperei, mas foi a pior que eu já fiz. Interessante. Lombardi, você tem alguma história dessa para contar para a gente? Tem gente que não tem pior, né? Só tem a melhor, né? Então, eu só queria aproveitar e falar um pouco dessa questão para o trader. A gente tem que acender todo dia uma vela para não ficar posicionado na contramão de um limite de alta ou de baixa, né? Porque o trader, de fato, o que ele precisa é liquidez, né? Errou, cai fora. Agora, imagina você numa posição na contramão, não podendo sair. Você deseja sair, mas você não pode sair porque o mercado está em limite de alta ou limite de baixa. Então, acho que precisa tomar muito cuidado, né? O Ivan comentou, por exemplo, mercado, eu lembro muito a minha época, né? Mercado de café, mercado de boi, mercados com muita volatilidade, mas pouca liquidez. Assim, o risco de você ter uma posição, ter uma guinada repentina e o mercado ir para limite de alta, limite de baixa. E vocês viram agora muito, né, na pandemia, a gente teve dias que abriram limite de baixa, fecharam limite de alta, assim, outros tempos e com muita liquidez. Mas esse mercado de café que o Ivan comentou, a gente teve limites de alta ou de baixa, especialmente de alta, durante meses. É um negócio que qualquer posição te quebra. E eu vi em especial, aí eu já conto o meu maior ganho, minha maior perda no pregão. Eu vi o evento do Nagy Narras em 89, a Bolsa fechou sexta-feira, ela caiu bem, caiu 3% numa sexta-feira, porque começou um boato que o Nagy tinha emitido um cheque sem fundo, e o Nagy era o principal player e cliente do mercado. E começou esse zum, na sexta-feira vazou essa informação, e o mercado fechou com 3% de baixa. No sábado, se confirmou que o Nagy não tinha liquidado uma operação de fato na sexta-feira. O mercado abriu o segundo em limite de baixa, caiu 10%, terça, quarta, quinta e sexta em limite. Então a Bolsa caiu 50% sem negócio e o índice futuro também. Então você imagina, hoje a gente faz uma operação de índice para beliscar ali 0,10, 0,15, 0,20% no trade. Imagina você estar comprado no índice e o índice cair 50% sem você ter condições de sair. Então assim, esse é um momento dramático para qualquer trader, te tira do jogo. Então realmente a gente tem que acender uma vela todo dia para nunca entrar numa posição contrária a um limite. Então o Ivan comentou esse caso aí do café, e eu sei muito bem o que é isso, porque eu vivenciei esses momentos de limite. Para quem está na contramão, eu diria que é devastador. E os dois momentos que eu tive no pregão, né? Eu vou falar um pouco de maior ganho e de maior perda no pregão. O maior ganho foi na crise da Ásia, em 97. Eu naquela época operava DI, o DI era ainda em PU, então era diferente. Hoje você opera o mercado de DI taxa, naquela época você operava o PU. E um dia bom de DI naquela época, o mercado oscilava 50, 100 pontos, era uma oscilação espetacular para o DI. Puta, o DI oscilou 100 pontos. Puta, essa gente saía lá comemorando, puta mercado, hoje oscilou 100 pontos, mercadão, pô, como é que você foi? Puta, estourei a boca do balão, e você, fui mais ou menos, me enrolei uma hora. 100 pontos era a nossa alegria no pregão. No dia da crise da Ásia, o mercado, de manhã, ele caiu 5.000 pontos. O trade era de 1.000 pontos. Você comprava a 96 mil, vendia 97 mil. 50 contratos, que era o mínimo do DI, era um day trade de 50 mil reais. Não tinha como você ganhar ou perder menos. Uma coisa assim, uma insanidade. E a gente que estava lá no pregão, já com muito mais experiência, foi um dia histórico para mim. Foi o meu melhor dia do pregão. Foi o dia da crise da Ásia, porque de manhã o DI caiu 5.000 pontos, veio para quase para o limite de baixa, e a gente tinha o horário de almoço ainda, e o mundo estava quebrando.
Aí o mercado parou 1 hora, voltava 2h30. E nesse intervalo do mercado, o Bill Clinton, que era o presidente dos Estados Unidos à época, ele editou uma série de medidas, inclusive de isenção tributária, incentivo ao mercado de ações, entre outras, porque ele precisava fazer alguma coisa, porque o mundo estava quebrando. Então, na hora do almoço, quando fechou, o PU caía 5.000 pontos. Quando voltou 2h30, ele subiu 4.500 pontos em relação ao ajuste. Então, vocês imaginam um mercado desses, para nós que estávamos ali no pregão, foi espetacular. E eu conto muito aí, às vezes, em algumas palestras, o caso de um amigo meu, nesse dia, que ele começou a fazer médio no pregão de manhã. Então, o mercado só caía, ele só comprava um pouquinho antes de fechar na hora do almoço. Ele chegou para mim e falou: pô, Lombardi, preciso falar com você. Eu falei: puta, fala, mas estou operando aqui, estou posicionado, não, mas é urgente. Eu falei: pô, mas me conta, o que aconteceu? Estou comprando desde a hora da abertura. Eu falei: meu, você está louco? Puta, estou comprando, comecei a comprar, fiz médio, estou enrolado, puta, estou aqui, olha a posição, puta, eu quase caí para trás. Falei: você está louco? Como é que você pode estar fazendo isso? Ah, agora já foi, o que eu faço? Zero, se eu zerar, vou quebrar. Eu falei: pô, olha, falta 2 minutos para passar o mercado da manhã. Agora, quebrado por quebrado fica. Aí ele ficou, foi almoçar, comprado. Eu ainda perguntei: pô, mas você avisou? Porque o pai dele era um grande amigo meu e trabalhava no mercado. Eu falei: você avisou teu pai? Eu falei: liguei para o meu pai, ele percebeu que era bobagem, falou que agora ele não podia falar, falou para me ligar, para eu ligar para ele no final do dia. Aí veio o horário do almoço, vieram as medidas do Clinton, o mercado sobe 4.500 pontos, ele tem o maior ganho da história da vida dele, mas ganhou uma fortuna. Eu, no finalzinho do dia, acabou o pregão, estava ele lá com o pai na Praça Antônio Prado, né, tomando uma cervejinha, comemorando. Aí encontrei o pai dele e falei: pô, bacana, você viu, teu filho ganhou dinheiro, né? Aí ele falou para mim: viu, Lombardi, eu sabia que meu filho levava jeito para ser trader, né? Então esse é um dia assim que é histórico, todo mundo ou ganhou muito ou perdeu muito. E o dia aqui, só para finalizar, o dia que eu mais perdi foi no primeiro dia a gente teve a desvalorização cambial em 99, o Armínio Fraga assumiu a posição de presidente do Banco Central, e eu, nesse dia, eu comecei a vender dólar, fui fazendo médio, me enrolei, e também um pouquinho antes da hora do almoço, eu falei: quer saber de uma coisa? Esse Armínio Fraga não é de nada. Inclusive o pregão começou a cantar lá, faltando 5 minutos para passar o mercado na parte da manhã: Armínio Fraga não é de nada, só é de marmelada. E o dólar subindo. Eu falei: puta, esse Armínio Fraga não é de nada. O que eu fiz? Virei a mão, o mercado rompeu os R$2, virei a mão e saí comprado para o período pós o almoço. Era mais ou menos R$2. Eu comecei a vender a 1930, para vocês terem uma ideia. Bom, cheguei na corretora 5 minutos depois, a gente tinha a nossa estação eletrônica, fui lá ver o mercado spot, porque o mercado spot não parava. Dólar ali spot, e era no vencimento, estava muito próximo, dólar 1960. Falei: puta, congelou aqui. Chamei o pessoal de TI, porque normalmente a culpa sempre é do pessoal de TI. Aí chamei o pessoal de TI e falei: olha, minha Bloomberg aqui, meu broadcast está travado. Ele falou: não, doutor, está funcionando, está normal, 1960. Aí eu fui entrar nas notícias, o Armínio Fraga tinha anunciado o primeiro leilão de spread da gestão do Armínio Fraga. Puta, aí voltei à tarde, mas perdi uma fortuna, né? Porque perdi na alta, virei a mão, leilão de spread, dólar desabou. Puta, então aí foi o dia que eu mais operei na minha vida. Operei assim, puta, não tinha lote pequeno para mim, mas assim, eu talvez tenha feito, e eu até fiz as contas, naquele dia eu fiz mais de 10% do volume do dólar, mas está completamente alucinado para buscar o prejuízo que eu estava tendo, consegui recuperar ainda 70% e sair vendido para segunda-feira. Aí veio um gap importante na segunda-feira, consegui recuperar, mas esse é um dia histórico para mim, porque olha, francamente, não valeu a pena todo o sufoco e estresse que eu passei. E o mais interessante é que, com histórias boas, com histórias ruins, todos vocês estão aqui até hoje no mercado, e eu acho que é isso. Então, queria agradecer demais vocês, Antunes, Lombardi, Santana, foi um prazer participar aqui com vocês.
Foi um prazer bater esse papo com vocês, ainda mais num evento tão especial para a gente como essa Copa BTG Trader. Então, muito obrigado, pessoal. Obrigado. Tamo Muito junto. obrigado. Obrigado. Obrigado.